Irmã Jiang, seja como for, os pastores e presbíteros pregam com base na Bíblia. Explicar a Bíblia e fazer as pessoas respeitarem a Bíblia não é exaltar e dar testemunho do Senhor. É errado os pastores e presbíteros explicarem a Bíblia? Como vocês podem dizer que eles são fariseus hipócritas? Isso mesmo. Quando os pastores e presbíteros explicam a Bíblia, eles exaltam e dão testemunho ao Senhor. Como podem dizer que são fariseus hipócritas? Explica isso. Sim, explique pra nós. Irmão, abençoado é o pobre em espírito. Por favor, ouça em voz baixa. Para as pessoas, explicar a Bíblia não deveria ser errado. Mas ao mesmo tempo em que explicam a Bíblia, o que fazem são atos que resistem a Deus. Que tipo de pessoas são essas? Essas pessoas não são fariseus hipócritas? Elas não são anticristos que resistem a Deus? Sim. Por que explicar a Bíblia é resistir a Deus? Por que isso é condenar Deus? Eu acho isso muito estranho. Mesmo comunicando assim, ainda existem pessoas que não entendem. E ainda pensam que explicar a Bíblia é exaltar e dar testemunho de Deus. Os principais sacerdotes judeus, escribas e fariseus eram todos eruditos das Escrituras e peritos que explicavam as Escrituras para todas as pessoas. Se explicar a Bíblia é exaltar e dar testemunho de Deus, então por que, quando o Senhor Jesus veio pregar e fazer sua obra, eles existiram e condenaram o Senhor Jesus? E no final conspiraram com o governo para crucificar o Senhor Jesus? Os pastores e presbíteros religiosos modernos são pessoas que conhecem a Bíblia. E têm explicado a Bíblia por muitos anos. Se explicar é exaltar e dar testemunho de Deus, então por que quando Deus Todo-Poderoso veio a expressar verdades e realizar sua obra de julgamento, eles não só deixaram de buscar e investigar, como resistiram e condenaram? Qual é o problema aqui? Esse não é um problema sério sobre o qual todos os crentes devem refletir? Além disso, se os líderes religiosos que explicam a Bíblia são os mesmos que exaltam e dão testemunho de Deus, então, na Era da Graça, por que o Senhor Jesus não pregou no templo quando ele veio? Por que Deus Todo-Poderoso, dos últimos dias, não pregou na igreja quando ele veio? É porque os líderes religiosos não exaltam e dão testemunho de Deus. São todos fariseus hipócritas e arrogantes. São todos anticristos que controlam a religião e se opõem a Deus. Isso mesmo. Como eles poderiam permitir que Deus existisse? Ou permitir que o mundo religioso tivesse vozes que dessem testemunho de Deus? Se o Cristo encarnado entrasse na religião, realizasse sua obra e pregasse na igreja, então ele certamente seria preso e entregue ao governo e crucificado. Se as pessoas fossem a igrejas para testemunharem por Deus, certamente seriam presas e perseguidas. Como o Senhor Jesus disse: "Eis que vos envio, como ovelhas ao meio de lobos." Será que as pessoas ainda não veem esse fato claramente? Mas a realidade é essa. O presbítero Liu nos disse para chamar a polícia quando víssemos pessoas da Relâmpago do Oriente. Isso é fazer o mal. Com base no fato de os fariseus religiosos existirem e condenarem Deus, devemos ver com clareza se a exaltação da Bíblia está dando testemunho de Deus. As pessoas que de fato exaltam e estão dando testemunho de Deus podem resistir a Deus? Elas podem ver Deus como inimigo? Além disso, todos nós devemos saber que a Bíblia não contém apenas as palavras de Deus, mas também muitas palavras do homem. Portanto, exaltar a Bíblia e exaltar Deus não são a mesma coisa. Seguir a Bíblia e seguir os mandamentos do Senhor não são a mesma coisa. Quando os fariseus religiosos explicam a Bíblia, eles só explicam as palavras do homem na Bíblia, explicando o conhecimento bíblico e a teoria teológica, pregando e dando testemunho das palavras do homem. Mas não se concentram em espalhar e dar testemunhos das palavras de Deus e da verdade expressa por Deus na Bíblia. Podemos dizer que isso é exaltar e dar testemunho de Deus? Por acaso isso não é resistir e trair Deus? Isso é fazer o mal. Portanto, aqueles que pensam que explicar a Bíblia é exaltar e dar testemunho de Deus não entendem as questões espirituais. Sim. E não conseguem enxergar a essência do problema. São pessoas confusas, que adoram e creem cegamente e seguem líderes religiosos. Por acaso, isso não é fato? Sim. De fato. Naquela época, aqueles fariseus judaicos só se concentravam em explicar o conhecimento e as doutrinas da Bíblia, assim como se envolver em rituais religiosos e observar regras religiosas e tradições humanas. E abandonaram os mandamentos de Deus e se desviaram do caminho.
Quando o Senhor Jesus veio, eles resistiram e condenaram o Senhor Jesus. E o crucificaram e, como resultado, eles foram amaldiçoados e punidos por Deus. Isso mesmo. Embora os pastores e presbíteros de hoje expliquem a Bíblia e deem testemunho da Bíblia para as pessoas, eles não cuidam da divulgação e testemunho da palavra de Deus. Nem cuidam da pregação da vontade do Senhor Jesus e suas exigências ao homem. E também raramente dão testemunha da substância divina e da beleza do Senhor Jesus. Eles não orientam as pessoas a praticar e a viver a palavra do Senhor. E, além disso, não se concentram em como seguir os mandamentos do Senhor e seguir a vontade de Deus. Eles só se concentram em explicar e exaltar as palavras do homem na Bíblia, pedindo aos outros que tratem as palavras do homem na Bíblia como palavras de Deus e como verdade a praticar. Isso mesmo. Quando eles resolvem problemas, também é baseado nas palavras do homem na Bíblia, em vez das palavras de Deus na Bíblia. Usam as palavras do homem na Bíblia para rejeitar as palavras de Deus. Sobre a questão da entrada no reino dos céus, o Senhor Jesus disse claramente às pessoas: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mas os pastores deixam as palavras do Senhor Jesus de lado e tratam as palavras do homem na Bíblia como a verdade, para a entrada do homem no reino dos céus, ensinando que só precisam trabalhar para o Senhor para entrar no reino dos céus. Usam as palavras do homem no lugar das palavras de Deus. E, como resultado, levam as pessoas a se desviarem. Esse é o aspecto mais traiçoeiro da resistência a Deus dos pastores e presbíteros religiosos. É isso mesmo, tem razão. É isso que acontece. É verdade, Temos que tem tomar razão. cuidado. Eles interpretam a Bíblia fora de contexto, usando as palavras do homem na Bíblia para condenar Deus Todo-Poderoso. E não medem esforços para enganar, prender e controlar os crentes, impedindo-os de aceitar a obra de Deus dos últimos dias, deixando todos eles firmemente sob controle. É como Deus Todo-Poderoso diz: olhe para os líderes de todos os mundos religiosos. São arrogantes e hipócritas, e praticantes de justiça própria. Eles interpretam a Bíblia fora de contexto e de acordo com sua própria imaginação. Eles todos se fiam em seus dons e em sua erudição para realizar seu trabalho. Se fossem incapazes de pregar qualquer coisa, será que aquelas pessoas iriam segui-los? Afinal de contas, eles, de fato, possuem certa erudição e conseguem falar um pouco de doutrina. Ou sabem como conquistar as pessoas e como usar alguns artifícios, por meio dos quais atraíram pessoas para si. E as enganaram. Essas pessoas acreditam em Deus só de nome, mas na realidade seguem seus líderes. Se encontrassem aqueles que pregam do verdadeiro caminho, alguns iriam dizer: temos que consultar nosso líder sobre a nossa crença em Deus. Eles precisam de aprovação de alguém para acreditar em Deus. Será que isso não é um problema? Então, no que esses líderes se transformaram? Será que não se tornaram em fariseus, falsos pastores, anticristos e pedras de tropeço para que as pessoas aceitem o caminho verdadeiro? Com base nesses fatos, como podemos dizer que os pastores e presbíteros religiosos que explicam a Bíblia estão exaltando e dando testemunho de Deus? Eles não estão aproveitando a chance de explicar a Bíblia para interpretá-la erroneamente e tirar as coisas do contexto para resistir a Deus? Isso é verdade mesmo. Faz tempo eles se tornaram obstáculos que dificultam para as pessoas aceitarem o verdadeiro caminho e retornarem para Deus. E são os anticristos expostos pela obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. As pessoas ainda não conseguem ver esse fato claramente? De acordo com as concepções das pessoas, explicar a Bíblia é o mesmo que exaltar e dar testemunho de Deus. Mas a explicação explícita dos fariseus e líderes religiosos da Bíblia mostra que esse não é de fato o caso. O que os fariseus religiosos estão exaltando e dando testemunho é a Bíblia e não Deus. Sua pregação é principalmente explicar as palavras do homem na Bíblia e não as palavras de Deus. Eles usam as palavras do homem na Bíblia para substituir e resistir às palavras de Deus. E usam as palavras do homem na Bíblia fora de contexto para resistir e tirar conclusões sobre Deus. O propósito da explicação deles da Bíblia não é exaltar e dar testemunho de Deus, mas enganar e controlar as pessoas e alcançar seus propósitos desprezíveis. Tal explicação da Bíblia está resistindo a Deus e fazendo o mal. É por isso que, quando Deus vem realizar sua obra, eles usam a Bíblia para manter o controle sobre as pessoas,
fazendo-as crer cegamente e se apegarem à Bíblia, levando todos a resistir a Deus. Isso mostra que os líderes fariseus e religiosos explicam a Bíblia como um meio de resistir a Deus. Eles estão usando as palavras do homem na Bíblia fora de contexto para resistir e se opor a Deus para estabelecer seu próprio reino independente. Então, como alguém deve explicar a Bíblia para exaltar e dar o testemunho de Deus? O registro da Bíblia é a obra de Deus e seu testemunho. Explicar a Bíblia significa exaltar e dar o testemunho de Deus de acordo com as palavras de Deus e as verdades na Bíblia. É espalhar e dar testemunho das palavras de Deus na Bíblia. É comunicar as intenções de Deus de acordo com seus requisitos, se basear nas suas palavras e comunicar a verdade nas suas palavras. É levar para as pessoas os testemunhos da obra e do caráter de Deus e dar testemunho da essência de Deus e sua amabilidade. É levar as pessoas a praticar e viver as palavras de Deus, permitindo-lhes entrar na realidade das palavras de Deus. É exaltar o Senhor Jesus e dar testemunho dele em todas as coisas. Somente explicando a Bíblia de tais maneiras é que se exalta e se dá testemunho de Deus. É buscar o coração de Deus e genuinamente servir a Deus. Sim. Isso mesmo. As palavras do homem na Bíblia só podem ser usadas como referência e suplemento, e nunca podem ser comparadas às palavras de Deus. Mas os pastores e presbíteros religiosos só se preocupam em explicar as palavras do homem na Bíblia. Eles tratam as palavras do homem na Bíblia como palavras de Deus, como a verdade, usando-as como uma diretriz para sua conduta, como a base do modo como lidam com os problemas. Mas eles raramente mencionam as palavras de Deus. E usam as palavras do homem na Bíblia para substituir as palavras de Deus e deixar as palavras de Deus de lado. Explicar a Bíblia assim é dar testemunho de Deus? Isso não é apenas exaltação e testemunho do homem? É claro, sim. É claro. Eu concordo. Além disso, quando explicam a Bíblia, eles se concentram apenas em explicar a teoria teológica, explicando personagens, locais e origens históricas da Bíblia para se exibirem. Isso não é apenas enganar e prender as pessoas? Isso não está fazendo as pessoas adorá-los e segui-los? Naquela época, aqueles fariseus hipócritas aproveitavam a chance de explicar a Bíblia para interpretar erroneamente a Bíblia a fim de enganar e, no final, levarem os crentes a seguirem o homem e resistirem a Deus. Sim. E transformar o judaísmo num reino independente com um Deus que se opõe. Nos últimos dias, pastores e presbíteros também estão se aproveitando da explicação da Bíblia para fazerem as pessoas crerem cegamente e adorar a Bíblia. E estão usando a Bíblia para substituir o lugar de Deus no coração das pessoas, inconscientemente levando os crentes a traírem a palavra do Senhor e resistirem a Deus, transformando também o mundo religioso num reino independente que se opõe a Deus, um firme reduto de resistência à obra de Deus. Explicar a Bíblia como eles fazem não é resistir e blasfemar contra Deus? Sim. 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 Não é exatamente essa a enganação dos fariseus anticristo se opor a Deus para estabelecer seu próprio reino independente? Como é que isso é exaltar e dar testemunho de Deus? A astúcia dos fariseus religiosos em resistir a Deus está em usar a chance de explicar a Bíblia para interpretá-la erroneamente a fim de enganar e controlar as pessoas. A Bíblia foi originalmente um testemunho de Deus. Com base nas concepções do homem, eles estão sempre dando testemunho de Deus, não importa como expliquem a Bíblia. Mas os fariseus hipócritas se aproveitam dessa concepção do homem, fazendo o máximo para exaltar e dar testemunho da Bíblia. Eles usam a Bíblia para substituir e resistir a Deus e enganar as pessoas. Isso faz com que as pessoas acreditem cegamente e adorem a Bíblia. E faz com que adorem e sigam os estudiosos da Bíblia como elas e assim traem Deus. Sim. Sim. Essa é a enganação mais traiçoeira e astuta de Satanás para resistir a Deus e enganar as pessoas. Sim. E o aspecto mais difícil para as pessoas enxergarem e o mais fácil para serem enganadas. Não é fácil distinguir. Os pastores e presbíteros exaltam e dão testemunho da Bíblia desse jeito, usando a Bíblia para substituir Deus em nossos corações. Essa é mesmo a enganação mais ardilosa de Satanás. É difícil de distinguir. Isso é mesmo muito difícil para as pessoas distinguirem. Vamos ver as palavras de Deus Todo-Poderoso. Aqueles que leem a Bíblia em igrejas majestosas e a recitam todos os dias, embora nenhum compreenda o propósito da obra de Deus, ninguém é capaz de conhecer Deus. Além disso, ninguém está alinhado com o coração de Deus.
São homens indignos e fúteis, cada um se achando na posição de ensinar Deus. Embora clamem o nome dele, opõem-se a ele de modo deliberado. Embora se rotulem como crentes em Deus, são eles que comem a carne e bebem o sangue do homem. Tais homens são diabos que devoram a alma do ser humano. Demônios que atrapalham propositalmente quem quer trilhar o caminho certo. São pedras de tropeço atravessadas no caminho daqueles que buscam a Deus. Apesar de serem carne saudável, como seus seguidores podem saber que são anticristos que conduzem o homem contra Deus? Como eles podem saber que são demônios vivos que procuram principalmente almas para devorar? Isso é realmente verdade. A pessoa mais rebelde é aquela que intencionalmente desafia a Deus e resiste a ele. É inimiga de Deus. É o anticristo. Essa pessoa tem sempre uma atitude hostil em relação à nova obra de Deus. Nunca demonstrou a menor intenção de se submeter. E nunca se submeteu ou humilhou a si mesma. Ele se exalta diante dos outros e nunca, jamais se submete a ninguém. Diante de Deus, se considera a mais hábil em pregar a palavra e a mais hábil em trabalhar com os outros. Não descarta os tesouros já em sua posse, mas trata-os como heranças familiares para adoração, para pregar aos outros, e os utiliza para ensinar a esses tolos que os idolatram. Há, de fato, um certo número de pessoas assim na igreja. Pode-se dizer que são heróis indomáveis que permanecem na casa de Deus, geração após geração. Eles tomam a pregação da palavra doutrina como seu dever mais elevado. Ano após ano, geração após geração, aplicam-se vigorosamente a cumprir seu dever sagrado e inviolável. Ninguém ousa tocá-los e nenhuma pessoa se atreve a reprová-los abertamente. Se tornam reis na casa de Deus, correndo desenfreados, enquanto tiranizam os outros de geração em geração. Esse bando de demônios procura unir esforços e demolir a minha obra. Como posso permitir que esses demônios vivos existam diante de meus olhos? É evidente que, embora pastores e presbíteros sempre expliquem a Bíblia, eles não são pessoas que entendem a verdade e conhecem-os. Eles são os fariseus hipócritas. Falsos pastores, trabalhadores que enganam, controlam, prendem e prejudicam as pessoas. Levam as pessoas a negar a Cristo, condenam Cristo, a ponto de resistir e se opor a Deus, tornando todas cúmplices e marionetes de Satanás. Qualquer pessoa que enxergue pode ver que esse é o caso. Sim. Isso é verdade mesmo. É realmente verdade. Sim. Bom, quem imaginaria que havia uma diferença tão grande na explicação da Bíblia? Sim. Suas comunicações são muito esclarecedoras. Apenas pregando a palavra do Senhor na Bíblia, dando testemunho das palavras do Senhor, comunicando a verdade em suas palavras. Levando as pessoas a praticar as palavras do Senhor, exaltando e dando testemunho do Senhor em todas as coisas. A pessoa exalta e dá testemunho do Senhor. Os pastores e presbíteros só se preocupam em explicar as palavras do homem na Bíblia e o conhecimento e a teoria da Bíblia. Mas não levam as pessoas a praticar as palavras do Senhor e seus mandamentos. Isso não é exaltar e dar testemunho ao Senhor. Exato. Agora eu estou totalmente esclarecido sobre como os fariseus religiosos resistem a Deus. Graças sejam ao Senhor. Isso é maravilhoso. Graças ao Senhor é assim. Os pastores e presbíteros não se concentram em pregar as palavras do Senhor quando explicam a Bíblia. Não nos ensinam como praticar a palavra do Senhor e seguir a vontade de Deus. Também não ouvimos nenhuma experiência ou testemunho das palavras do Senhor deles. A maior parte de pregação deles é baseada nas palavras do homem na Bíblia, nas palavras de Paulo. Raramente nas palavras do Senhor Jesus. Usam as palavras do homem para tornar as palavras do Senhor irrelevantes, para substituir as palavras do Senhor. Isso é exaltar o testemunho do Senhor? Isso Você não é disse uma bem. séria resistência ao Senhor? Eles não são tão diferentes dos Não fariseus tem como hipócritas. argumentar contra isso. É isso mesmo. Pastores e presbíteros pregaram a Bíblia por tantos anos. Ainda não entendemos as verdades ditas pelo Senhor Jesus. Nem sabemos como praticar as palavras do Senhor e seguirmos a vontade do Pai Celestial.
Quando os pastores e presbíteros explicam a Bíblia, não ficam em oposição ao Senhor? Sim. E eles também não nos levaram a seguir o Senhor e conhecê-lo. Ao contrário, nos conduziram ao caminho dos fariseus que resistiam a Deus. Exato. Nós Vocês têm somos razão. muito prejudicados por isso.